Terceiro ano, esse é a nossa segunda aula, certo? Aula de ciências. E vamos começar pegando o nosso livro. Nós acabamos de ter a nossa aula de português e agora nós vamos começar uma revisão e uma correção de tudo que a gente viu sobre as plantas, né? E em seguida a gente vai estudar um pouco mais sobre os animais, né? Quem tem curiosidades aí sobre a vida, sobre o reino animal? Quem é que tem? Eu tenho. Então nós vamos aprender juntos, tá bom? Então vamos lá. Na página 40 foi o exercício que a tia deixou, certo? Nós vamos resolver juntos. Na primeira questão tem assim: Tiago fez o seguinte experimento: plantou sementes em jarros diferentes no mesmo dia e regou-as do mesmo jeito. Só que em um jarro recebeu a luz solar e o outro ficou dentro do armário. E aí tem a representação de dois jarros, né? Jarros de flores, cujas flores, um teve a ação do sol e o outro não teve a ação do sol. Ó, o que está mais bonito, mais florido, esse que teve a ação do sol. E na questão ele pergunta: por que a planta que ficou no lugar escuro morreu? Imagine que essa planta aqui que eu fiz, essa flor, uma flor meio feia, é a flor murcha, é a flor que não vingou. É a flor que não está tão bonita, certo? E essa daqui é a flor mais bonita. Por que que uma recebeu mais vida? Por que que uma está mais bonita e a outra não? Então vamos lá. Por conta da ação solar. O sol permitiu com que essa planta aqui fizesse fotossíntese, né? Ela pudesse produzir os próprios alimentos, e essa aqui já não produziu. Uma planta que ela fica em uma estufa escura sem sol, ela não vai ter o seu alimento. Então a gente vai escrever: porque o jarro 2 recebeu a ação solar, certo? E é isso. Porque o jarro 2 recebeu a ação solar. Tendo aí feito já a primeira questão, pause no vídeo, escreva, certo? Tendo feito aí a primeira questão, eu vou para a questão 2. Numere corretamente as etapas do desenvolvimento de uma planta a partir da germinação da semente. Vamos numerar aí. O que acontece? No quadrinho que está acima, nós vamos fazer aqui uma leitura juntos e vamos fazer essa numeração, tá bom? Agora fiquem atentos, prestem atenção no que a tia está falando, tá bom? Bruno, Luan, Arthur, Davi, Miguel, as meninas também do terceiro, Manu, Julie. E aí, vocês estão compreendendo? Estão, né? O conteúdo tá ótimo, né? A gente foi falando o que na aula passada? Do crescimento, da reprodução, da armazenação de quê? O armazenamento de quê? Das sementes, né? Como é que a planta armazena a semente? Por meio do fruto. Então, tudo isso vocês já captaram, né? Que são muito inteligentes, a tia já sabe. Então, nessa aula de hoje, a gente está vendo coisas novas, ó. A gente vai ver a polinização. Nós estamos vendo agora a ação do sol na produção do próprio alimento da planta, que nós chamamos de fotossíntese. Mas vamos continuar, certo? Eu vou ler para vocês o primeiro quadrinho. Surge um pequeno broto para fora do solo que originará o caule. Surge
um pequeno broto para fora do solo que originará o caule. Vamos para o próximo quadrinho. A semente é levada até o solo com condições adequadas à germinação. Terceiro quadrinho, a folha surge e a planta cresce até se tornar adulta. E aí, no processo da plantação, a gente sabe que a gente planta primeiro por meio da semente, né? Então, nasce logo a folhagem? Não, né? Então, primeiro, a semente é levada até o solo com condições adequadas à germinação. Então, essa é a primeira etapa. E qual é a segunda etapa? Surge um pequeno broto para fora do solo que originará o caule. E a terceira etapa, as folhas surgem e a planta cresce até se tornarem adulta. Agora a tia vai fazer uma representação de um meio de um desenho para vocês compreenderem quem é esse tal de broto, quem é esse caule, tá bom? Para ficar bem mais nítido. Então, como é essa história? Primeiro a semente, ela vai para o solo, né? Ela é levada ao solo, condicionada à germinação. Tá aqui a semente, ó. Ela tá no solo. E aí ela vai germinando. Quando ela germina, o que é que acontece com ela? Surge um pequeno broto. O broto é essa pequena folhagem aqui, ó. O que é que acontece com esse pequeno broto, né? Esse broto, ele vai para fora do solo, ó, ele já sai do solo, ó. Tá vendo aqui como ele saiu? E ele vai originando o caule, que é esse cabinho aqui da planta. E a terceira parte é a parte mais visível, né? Que acontece o surgimento da folha, das flores e a planta se torna adulta. No caso aqui da florzinha, era uma semente, um broto, depois ficou adulta, tá? Essa foi a representação que a tia fez da questão 2. E a ordem ficou 2, 1, 3. Certo? Já falei sobre cada parte dessa planta, já falei sobre cada item. E agora vocês só vão colocar a questão aí, a resposta. Essa é a resposta da 2, tá bom? Então vamos lá para a questão 3, eu vou ler para vocês. O beija-flor é uma ave que se alimenta de néctar, solução açucarada, produzida e armazenada por alguns vegetais em suas flores devido ao seu hábito alimentar. Esse pássaro passa o dia viajando de flor em flor. Bom, meus amores, o néctar é uma espécie de suco natural das flores. Assim como nós, seres humanos, temos a saliva, você já percebeu que existe uma certa água na nossa boca? O nome dessa água é saliva, não é cuspe não, viu? A gente fica falando que é cuspe, mas não é saliva. Esse é o termo usado para essa água, é a saliva. As flores, ela também tem essa saliva, só que a saliva dela se chama néctar, tá? Só que o néctar, ele é bem docinho, certo? Ele é como se fosse um suco muito agradável, cheio de açúcar, um açúcar natural. E o que é que acontece? O beija-flor, o passarinho, tá lá, né, voando, batendo asa no jardim e vê aquela flor colorida. E o que é que ele faz? Opa, eu vou lá, vou pousar naquela folha, aquela flor e vou sugar o néctar. E aí ele suga esse néctar com o seu biquinho, né? Porque a gente sabe que o beija-flor, faz aqui o desenho do beija-flor. Um desenho lindo, que é o perfeito. Deixa eu se garante, ó. Olha só, esse é o meu beija-flor, tá lindo, né? Parece uma abelha. Mas enfim, esse beija-flor, ele usa o bico dele, esse bico que é bem pontudinho, para fixar na flor, é como se fosse um canudinho. Quando ele encosta na flor, ele vai sugando o néctar, ou seja, a saliva, o suco da flor.
E aquele suquinho no seu biquinho vai sendo o alimento para aquele pássaro. Só que ele vai para uma outra flor também. Ele não se contenta em uma flor só. Ele vai em todas as flores que ele encontrar pelo meio do caminho. Ele vai parar naquela flor e vai sugar mais um pouquinho. E quando ele coloca o biquinho na próxima flor que ele encontra, o restante daquele suquinho que estava no seu bico, ele vai para a próxima flor. E o nome desse processo é polinização, que é levar o pólen para uma outra flor. Lembra que a tia disse, né, que o néctar é como se fosse a saliva da planta? Pois é, quando ele leva esse suquinho, ele poliniza a próxima flor. E é esse processo de polinização que faz com que as plantas se reproduzam. Vocês já pararam para pensar? Plantas namoram? Não, né? As plantas, elas são sozinhas, né? Elas estão na natureza do jeitinho que Deus criou. E aí, o que é que acontece? Que a plantinha, para ela dar origem a uma outra plantinha, ela precisa da polinização dos pássaros. Ela precisa que um pássaro venha, pegue esse suquinho que tem nela, esse néctar, e leve para outras plantas. E com isso vai acontecendo a produção de novas flores, tá? Então, ao se alimentar, o beija-flor carrega em seu corpo vários grãos de pólen até outras flores. Como é conhecido esse processo de transporte de pólen? Como é conhecido o transporte de pólen? Polinização. Então, nós vamos escrever esse processo aí. Vou apagar aqui. E vocês vão escrever junto com a tia o nome na questão 3. Polinização. Certo? Pronto, né? Vamos agora para o item B, que esse foi o item A na questão 3. Vamos para o B. Explique o que acontece quando o grão de pólen encontra o óvulo da flor. O que é que acontece quando o grão de pólen encontra o óvulo da flor, hein? Acontece a fecundação. Lembra que a tia disse que a florzinha, ela precisa desse pólen para se reproduzir? Pois é. A florzinha, ela tem algo chamado óvulo, que é como se fosse uma bolsa, onde esse pólen, ele fica guardadinho, tá bom? E a gente não consegue ver essa bolsa porque ela tá bem dentro da flor. Quando o beija-flor, ele pousa na florzinha e leva esse pólen para a flor, ela armazena todo esse pólen e ali acontece o processo da fecundação para a reprodução. Toda reprodução precisa da fecundação. Repita com a tia. Toda produção, toda reprodução precisa da fecundação. Mais uma vez, toda reprodução precisa da fecundação. Com as plantas é do mesmo jeito. O pólen fecunda o óvulo da planta. Ocorre a fecundação. O óvulo se desenvolve e a flor murcha. Então o ovário cresce formando a semente que poderá gerar uma nova plantinha. A gente vai escrever isso, tá? Então, a gente tem aqui, em resposta da B, ocorre a fecundação. O óvulo se desenvolve e a flor murcha, então o ovário cresce, formando a semente que poderá gerar uma nova planta. Tá claro? Mais uma vez, o beija-flor suga o néctar, né, aquela água, aquele suquinho da flor, e quando ele pousa na outra planta, ele leva o pólen, né, ele já leva o pólen. E ocorre a fecundação. A gente sabe que a planta, ela tem um óvulo, né, para que aconteça a fecundação, porque toda reprodução precisa de uma fecundação. Então, o pólen entra dentro do óvulo da flor e aí esse óvulo se desenvolve e a flor murcha. O óvulo vai crescendo e a flor vai murchando.
ovário cresce, formando a semente que poderá gerar uma nova planta. Então, qual é a função do óvulo? A função do óvulo é gerar a semente, é fazer com que a semente ela nasça. Aí, a partir da semente vai nascer uma outra planta, tá certo? A flor, ela murcha, aquele óvulo cresce e depois nasce a semente a partir do óvulo. E a flor, a nova flor, nasce a partir da semente. Super claro, né? A tia vai depois fazer uma atividade aqui na sala para vocês entenderem a reprodução das plantinhas mais de perto, tá bom? A gente vai pegar algumas plantinhas e vamos acompanhar esse processo. Então, se você não copiou, dá uma pausa aí nesse vídeo e já copia. Enquanto isso, a tia vai apagar. E vamos para a questão 4. Na questão 4, nós vamos observar a imagem e responder a pergunta: qual tipo de reprodução vegetal foi mostrada acima? É uma reprodução por muda, né, meus amores? Por quê? Porque a planta, ela não está fixada no solo. Ela não está na terra, né, naquela terra. Ela está dentro de uma vasilhinha, no jarro. E quando as plantas elas nascem dentro de um jarro, é reprodução por muda. Então, você vai escrever 4. Tia, o que é muda? Muda são pequenas espécies de plantas. É quando uma planta ela está dentro de alguma coisa, de um jarro, certo? Ela pode estar dentro de um saco plástico, mas não é qualquer saco plástico, tem um saco específico para essas plantas, tá? Então, nós vamos agora para a próxima página. E a tia vai deixar vocês dar uma pausa aí nesse vídeo para que vocês copiem a questão 4. Pronto, né? Você já copiou aí a resposta do item 4. E agora nós vamos entrar em um novo assunto, como a tia já colocou aqui. Agora é a vez de nós aprendermos um pouco mais sobre os animais. Nós já aprendemos as plantas e vamos agora aos animais, tá? Vamos pegar o nosso livro, colocar aí na página 42 e vamos começar a leitura, certo? Aí vem falando um pouquinho sobre os animais. A diversidade, a maneira como os animais são agrupados. Mas o que nós precisamos entender é que cada animal vive em um lugar diferente. Eles têm maneiras diferentes de se locomover. Por exemplo, o peixe, ele vive na água, né? O cachorro na terra, o tubarão também vive na água, assim como o camarão, assim como outros animais marinhos. Marinho vem de mar. E os animais terrestres, né? Assim como o gato, assim como o cachorro, o jacaré. O jacaré ele também pode ser um animal aquático, né? Eles vivem na terra. E a maneira que se locomove são distintas, né? O peixe nada, a ave, por exemplo, os pássaros, eles voam, então eles são animais aéreos, né? Todos os animais que voam são aéreos, os que estão no solo são terrestres e os que estão na água são aquáticos. Porém, existe um diferencial sobre esses animais. Existem os animais vertebrados e invertebrados, né? Vou escrever para vocês. Vertebrados e os invertebrados. Ó. Os invertebrados, ó, com in, são os que não possuem crânio e coluna. E os vertebrados são os que possuem crânio e coluna. Bom, chamamos de vertebrado os que possuem crânio e coluna. E chamamos de invertebrados os que não possuem nem coluna vertebral e nem crânio, tá certo? E aí a gente tem alguns exemplos de animais
vertebrados. Vocês estão vendo aí na página 42 a imagem de um cachorrinho bem peludinho e do outro lado a imagem de uma cobra. Na verdade é uma naja, é uma espécie de cobra que é muito comum na Índia, tá? E aí tem uns exemplos desses dois animais. O cachorro, ele tem cabeça, né? Ele não só tem cabeça, como ele tem crânio. O crânio é um conjunto ósseo que fica na nossa cabeça, que forma toda essa circunferência do nosso rosto, da nossa cabeça, tá bom? E a cobra, ela também tem um crânio. Só que na imagem abaixo tem a formiga e o camarão. A formiga e o camarão são invertebrados, porque além deles não possuírem coluna, eles não possuem crânio. Mas, tia, eu tô vendo a cabeça deles. De fato, eles têm cabeça. Mas não é porque eles têm cabeça que eles vão ter crânio, não, tá certo? Não é à toa que eles são invertebrados, ou seja, não tem crânio, tá? Então, vamos virar aqui a página e vamos descobrir um pouco mais sobre esses tipos de animais. Eu vou falar um pouquinho sobre o crânio. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto, um conjunto de ossos responsáveis por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e os corações. Aí na página 43, vocês estão vendo o desenho de um esqueleto? Pois é. O nosso crânio, ele também é um conjunto de ossos, é um esqueleto. E essa nossa coluna, né, nossas costas, nós chamamos de costas, o que na verdade é a nossa coluna, também é um conjunto de ossos. E aí do lado tem uma tabela. Aí tem assim, mamífero, o leão. Por que o leão é mamífero? Porque ele é um animal que amamenta e já foi amamentado. Quando filhote, ele foi amamentado. E quando adulto, ele amamenta o filhote. Amamentar é dar o leite, né? Então, o leão, ele é um mamífero, né? Porque, como a tia disse, ele se alimenta também de leite, né? Não só de carne. Só que, detalhe, quem é que amamenta o filhote de leão? A leoa, né? Não é o leão que dá o leite, é a leoa, é a fêmea do leão. Aí tem a ave abaixo, tem o desenho de um pássaro. Tem um réptil. O que é um réptil? O réptil tem vários animais que estão no grupo de répteis. A gente vai ler já sobre eles, mas aí tem o jacaré. Anfíbios, tem o sapo. E peixes, todos os tipos de peixe, que a gente já sabe, né? Vamos virar a página para a página 44 e vamos ler sobre os mamíferos. Os mamíferos são animais que apresentam uma característica em comum. Apresenta glândulas mamárias, órgão que é responsável pela produção de leite. Geralmente, o corpo desse animal é coberto de pelo, que protegem a pele e ajuda a manter o corpo aquecido. Então, todo animal mamífero possui glândulas mamárias. Os mamíferos habitam quase todos os lugares. A maioria vivem na terra. Alguns vivem na água, como é o caso das baleias, né? Os golfinhos e as focas. Vem cá, alunos, meninos e meninas, a tia quer saber de vocês. Vocês sabiam que os golfinhos, as baleias e as focas são mamíferos? Eles vivem na água, porém eles possuem glândulas mamárias, né? Uma glândula que produz leite. E dessa forma eles conseguem se alimentar também, dar o leite ao filhote. Por isso que eles são animais mamíferos. A palavra mamífero vem de mamar, né? Certo? Quando vocês eram bebês, vocês mamavam? Então, a mesma forma acontece com esses animais mamíferos. Então, não esqueça que golfinhos, baleias e focas são animais mamíferos, apesar de viverem na água. Aí vamos agora para as aves, né? A gente já viu que de mamífero tem a baleia, o golfinho, a foca, tem o humano, como cada um de nós, o macaco e o morcego. Vamos agora para as aves. As aves são animais que possuem o corpo coberto de penas. Apresentam um bico, um par de asas e um par de pernas.
diversos habitats do planeta e esses animais podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos. E assim como os mamíferos respiram pelos pulmões. O mamífero, todos os animais mamíferos respiram pelo pulmão. As aves também, tá bom? Então, assim, existem mamíferos aquáticos e assim como também existem aves aquáticas, como é o caso do pinguim, que ele pode viver tanto na água como no gelo, né? E aí existem as aves aéreas, que são o beija-flor, né? E também a galinha, né? Aquela galinha que vive no quintais, nos sítios, nas fazendas, são aves, tá bom? Elas não são mamíferas, porque elas não têm glândulas mamárias, elas se alimentam por meio do biquinho. E aí vamos agora para a página 45. Vamos aprender um pouco sobre os répteis. Os répteis são animais que têm um corpo coberto por placas ou escamas. Os lagartos, os jabutis, os jacarés, as tartarugas, as cobras são exemplos também de répteis. Então vamos lá. Lagarto, jacaré, jabutis, as tartarugas. Tudo isso aí é réptil, porque para ser réptil precisa ter o corpo coberto. Então eles são cobertos por placas ou escamas. Esses são os répteis. Agora vamos entender os anfíbios, né? Anfíbios já são aqueles animais mais úmidos, né? O sapo, o lagarto, a salamandra. O lagarto não, desculpa. O sapo, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas, certo? São exemplos de anfíbios, tá? Os anfíbios, ele tem esse nome porque a palavra anfíbio significa duas vidas. Duas vidas por quê? Porque eles vivem tanto na água como eles vivem na terra. Só que tem uma questão. Quando o filhote, eles vivem na água, mas quando adulto, eles vivem na terra. E é por isso que eles têm dois tipos de respiração. Quando filhotinhos e vivem na água, eles respiram pelas o quê? Quem é que sabe? Alguém sabe me dizer onde eles respiram? Pelas brânquias. As brânquias são espécies de abertura que eles têm para que eles possam respirar. E já na terra ele respira pelo pulmão, tá bom? Então, aí é a informação que vocês não podem esquecer. Na água, brânquias e na terra, pulmão. Mas lá na frente a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Porém, esses animais anfíbios, né? Os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras, as cobras cegas, esses animais mais úmidos, alguns deles fazem metamorfose, como é o caso do sapo. Tia, o que é metamorfose? Metamorfose é uma transformação. Por exemplo, o sapo, ele passa por uma transformação até ele ter toda essa estrutura que ele tem hoje, né? As suas patinhas, o seu corpo verde, úmido. Se vocês olharem para a página 46, tem um exemplo bem nítido do que é uma metamorfose. Tem um exemplo no sapinho, desde quando é um girino. Um girino é assim, ó, é um pontinho com um rabinho. E aí, com o tempo, esse rabinho vai se tornando o quê? A perna dele. Aí depois nasce uma outra perna, aí a outra e o sapo, certo? Então, essa é a metamorfose. É um processo que transforma o anfíbio jovem, girino, em adulto. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e dianteiras, tá? E surge o pulmão, porque quando eles se tornam adultos, eles precisam viver na terra e por isso eles precisam respirar pelo pulmão. Meus amores, vamos agora para os peixes, né? Os peixes, eles são aqueles animais que vivem na água e eles precisam, assim como todos os outros animais, de oxigênio. Mas como é que eles extraem esse oxigênio se eles estão lá nas profundezas do mar? Eles pegam esse oxigênio através das brânquias, que são aberturas que eles têm no corpo. Assim como os
anfíbios que também têm essas aberturas, tá? Então essas aberturas é como se fosse assim, ó. Certo? Os tubarões têm essas aberturas, todos os peixes têm essas aberturas. Eles se locomovem por meio das nadadeiras, né? Eles vão ali nadando. Só que existe um peixe, que ele está lá na Amazônia, que ele pode respirar tanto pelo pulmão como pelas brânquias, né? Que é o peixe piramboia, tá? E a gente vai vendo mais detalhes sobre isso depois. Vamos agora para o exercício da página 47 e a gente finaliza a nossa aula, tá? Então vamos lá, virou o livro para a página 47, vou fazer a primeira pergunta. Observe a imagem abaixo e responda. É um animal morto que foi encontrado, então aí é o raio-x do seu esqueleto. Você vê todo o esqueleto dele, a estrutura óssea, e você vê que ele tem uma cabeça. Ora, se ele tem ossos, que é a sua coluna, e ele tem uma cabeça, significa que ele tem coluna vertebrada e tem crânios. Os animais que têm crânio e coluna são chamados vertebrados. E na A ele pergunta, por que esse animal é considerado vertebrado? Então a gente vai colocar, porque ele possui crânio e coluna, tá bom? Então vocês fiquem atentos ao que a gente vai escrever. Porque ele possui crânio e coluna, tá bom? Porque ele possui crânio e coluna. Vamos para B. Qual grupo esse animal pertence? Se é uma cobra, ele pertence ao grupo dos répteis, né? Existe a cobra que ela não é réptil, ela é anfíbio, que é a cobra d'água, mas essa cobra aí ela é réptil. Então você vai escrever aí na B. Réptil. E vamos agora para C. Cite algumas características do grupo a que pertence o animal acima. Ora, ele tem um corpo coberto por placas ou escamas e respira pelos pulmões. Então essa é a característica dele, tá? Possui escamas no corpo e respira pelo pulmão. Então você já vai colocando aí na C, possui escamas no corpo e respira pelo pulmão. Então a gente já tem a A e a B e a C da questão 1, certo? Essa é a questão 1 da página 47. Se você não copiou nenhum desses itens, dê uma pausa e já copia. E agora, a segunda questão ela é só de marcar. Então eu vou falando e você vai respondendo com a tia, certo? Vamos lá. Os mamíferos, aves e répteis, anfíbios e peixes são grupos de animais vertebrados? São, né? Mamíferos têm crânio e coluna, as aves, os répteis. Então, todos esses fazem parte dos grupos vertebrados. Então, marca um V nesse primeiro quadrinho da questão 3. Aí vamos para o próximo quadrinho. Só possuem penas as aves capazes de voar? Falso. Primeiro que para ser ave precisa ter penas e bicos. Então, é falso, tá? Toda ave tem pena. Os anfíbios vivem uma parte da sua vida na água? Sim, quando filhote eles vivem na água e quando adulto eles vivem na terra. E a última, a baleia, o golfinho e o tubarão são exemplos de mamíferos aquáticos? Falso, porque o tubarão não é mamífero, a baleia é e o golfinho é, mas o tubarão não é, então fica falso. Agora, nessas linhas de baixo, vocês vão corrigir o que é que está errado.
tá bom? O que é que tá errado aí? É quando fala da ave, né? Da ave. Toda ave possui penas. Então, vocês vão escrever que toda ave possui penas e o tubarão não é mamífero. Certo, meus amores? Então, a tia já colocou aqui toda a correção da questão 2, VF e a justificativa, que vocês vão colocar abaixo. A 3 é uma charadinha que a tia vai deixar para vocês fazerem aí em casa. Vocês vão ler essa charadinha e vão tentar adivinhar que animal é esse, tá bom? Na próxima aula a tia quer saber quem adivinhou essa charadinha, tudo bem? Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai aprender bem mais sobre esses animais, tá certo? A tia vai trazer outras coisas e a gente vai fazendo as correções para que a gente possa fixar melhor o conteúdo, certo? Beijo e até a próxima aula.